Graças e paz, amém, irmãos? Que bom poder adorar, glorificar e exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. E que bom poder estar aqui com os irmãos hoje, né? Estive 3 cultos que eu não estive presente com os irmãos, 2 quartas-feiras e um domingo, né? Quero agradecer a Deus também pela vida da irmã Juliana, irmão Gerson, a vida de cada irmão, cada irmã. Irmão Juliano e irmão Gerson vieram trazendo a palavra do Senhor, né? Pude acompanhar ali pelo menos a irmã Juliana numa quarta-feira, o irmão Gerson no domingo, né? E na outra quarta eu estava num culto presencial ali na Igreja Batista em Ponte Nova, e aí só consegui pegar um pedacinho, né, do culto de quarta-feira, né? Mas é bom poder estar aqui adorando e glorificando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, poder estar junto com os irmãos, com essa amada igreja, para exaltar aquele que vive e reina para todo sempre, o nosso bom Deus. E como que nós podemos sentir o nosso coração arder? A gente cantou isso hoje. Como que a gente pode verdadeiramente viver o novo em nossa vida? Muitas das vezes o coração ele para de arder, porque são colocadas muitas coisas em nosso coração, ou seja, nós colocamos muitas coisas que não deveríamos colocar. E quando nós falamos sobre coração, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele depende a sua, a minha, a nossa vida. Como você tem guardado o seu coração, meu irmão, minha irmã? Como você tem olhado para o seu coração? Como tem estado o seu, o nosso coração diante de Deus? Para nós vivermos verdadeiramente aquilo que o Senhor, Ele nos direcionou na sua palavra, é necessário despir-se deste mundo, despir-se do velho homem, ou seja, arrancar a roupa suja e se revestir de Cristo Jesus. Buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto, almejar as coisas que são do alto. E quando nós pensamos sobre a nossa vida cristã, quando nós pensamos sobre o que Jesus fez por nós temos muito que agradecer, nós temos muito que glorificar e exaltar o nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? Por que você está aqui hoje? Essa é uma pergunta que a resposta precisa estar na ponta da nossa língua. Quando alguém te pergunta o que você vai fazer na igreja domingo à noite, o que você vai fazer na reunião da eclesia na quarta-feira à noite, para que você vai lá? Eu vou adorar aquele que me tirou e me arrancou do império das trevas e me trouxe para o reino do seu Filho amado. Eu vou adorar e glorificar e cantar para aquele que morreu numa cruz para me salvar. Por causa dele eu tenho esperança, e essa esperança é ter certeza do amanhã e poder viver hoje crendo no amanhã. E esse amanhã está guardado pelo Senhor Jesus Cristo para você e para mim, para todo aquele que nele crê. Diante dessa introdução, eu quero refletir um texto do Antigo Testamento com os irmãos nessa noite, que nos mostra sobre a nossa vida espiritual e sobre alguns cuidados que nós devemos ter, porque todos estamos sujeitos a cometer essa falha. O tema dessa noite é fonte de vida ou cisternas da idolatria. Fonte de vida ou cisternas da idolatria. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13. Jeremias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13. À medida que formos encontrando, vamos se colocando de pé. E nós vamos fazer uma leitura responsiva, uma leitura alternada da palavra do Senhor. Eu vou ler os versos ímpares
Os irmãos estarão lendo os versos pares, já está sendo projetado. Eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta. Você também que está no seu lar, mantenha a sua Bíblia aberta nessa noite. Jeremias, capítulo 2, versículo 1 ao verso 13, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, a igreja: Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor? Eles não perguntaram: onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito, e nos tirou do deserto, por uma terra arada cheia de povos, por uma terra de servidão de sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava, na qual não morava ninguém. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Houve alguma nação que trocassem os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Porque o meu povo cometeu dois males: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm água. A igreja, novamente, o verso 13, 1, 2, 3, já. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esse culto de adoração a Ti, Pai. Obrigado a Deus pela instrumentalidade do irmão Ed Carlos na direção deste culto, pelos louvores entoados, ó Pai. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que está servindo a Deus, para que essa mensagem chegue também aos quatro cantos, ó Pai. Obrigado pela Tua igreja que se reúne nessa noite. Obrigado, Pai, pela fidelidade do Teu povo. E, ó Deus, nós pedimos, fale ao nosso coração, que sejamos impactados pela Tua palavra, que o Seu nome, ó Deus, seja exaltado. Pai, manifesta a Tua presença em nosso meio. Senhor, nós precisamos de Ti e sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos, Pai, em nossas fraquezas. Exalta o Teu nome, glorifica, Pai, o Teu nome, avance o Teu reino e que sejamos instrumento em Tuas mãos, ó Pai, a começar pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa cidade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder Te adorar. Obrigado pelo privilégio de sermos igreja, de podermos fazer parte, ser parte do corpo de Cristo. Obrigado porque o Senhor nos salvou.
O Senhor nos libertou, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, e o Senhor nos trouxe para o teu reino, para a tua maravilhosa luz. O Senhor nos fez povo seu, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Altíssimo. Obrigado, Deus. Fale o nosso coração, exalta o teu nome, que diminua eu e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, esse é um texto que retrata a vida espiritual do povo separado por Deus, ou seja, aqui especificamente falando de Judá, um texto que nos desperta a refletir sobre a nossa vida espiritual, um texto que nos faz olhar para dentro, um texto que nos faz olhar para nós mesmos e refletirmos como tem estado a nossa intimidade com Deus. Algumas pessoas talvez possam dizer: pastor, eu hoje tenho buscado a Deus como nunca busquei na minha vida. Pastor, eu tenho buscado ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Pastor, esse tem sido o ano, pastor, o ano 2020 foi um ano diferente para mim, porque eu tive vida devocional, algo que eu nunca tive, eu jejuei, algo que eu não fazia, eu busquei, eu prossegui em buscar ao Senhor, eu conheci mais de Deus e prossegui em conhecê-lo. Amém. Glória a Deus por isso. A minha resposta seria que a ceia também é um memorial da morte de Cristo Jesus. E assim como a ceia nos faz lembrar que Jesus deu a vida por nós, também esse texto nos faz refletir, se estamos caminhando, precisamos continuar vigiando e buscando ainda mais o Senhor. Amém, igreja? Mas talvez essa não seja a realidade de muitas pessoas. Talvez a situação seja o oposto. Pastor, eu tenho sentido um vazio em meu coração, eu tenho sentido um vazio em minha alma, eu tenho sentido uma angústia em meu peito, um desânimo e uma vontade de desistir de tudo. A minha resposta é que Deus, Ele deseja falar ao seu coração nessa noite. Ele que é a fonte de vida e a fonte que dá vida, é aquele que preenche o vazio, é aquele que transforma a nossa história, é aquele que nos dá razão de existência para vivermos dia após dia para a sua glória. E eu quero olhar para esse texto, irmãos, vendo a situação do povo de Judá e como você e eu nós podemos ser impactados e edificados e exortados através dessa palavra. Quero convidar você a olhar comigo mais uma vez o versículo 1. E o versículo 1 ao versículo 8, ele traz um alerta para nós. Qual alerta, pastor? Ele nos fala sobre o perigo de uma palavrinha que é terrível. O perigo da idolatria. O perigo da idolatria. Olhe comigo o versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: a mim quem? Jeremias. Deus usa Jeremias para falar à nação de Judá. Deus usa Jeremias para falar com o seu povo. Vai e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor. Agora ele vai profetizar. Ou seja, ele recebe de Deus uma palavra e agora ele leva essa palavra para o povo. E ele diz: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Eu lembro de você, Judá, quando você estava lá no deserto, e você me seguia como uma noiva, você me seguia, você estava comigo. E ele continua dizendo: Israel era consagrado, ou seja, separado para o Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. Por quê? Porque o Senhor estava com o povo, ele não estava sozinho. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor.
e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas aí Deus fala com o povo sobre outra palavrinha, chamada ingratidão. Irmãos, a idolatria é sem dúvida, além de um terrível pecado, ingratidão. Porque quando o homem ele olha para a sua vida, o fato dele ter vida já é algo que ele recebeu de Deus. E ele vai ao seu redor, quando ele olha para os seus filhos, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O fato de nós estarmos aqui hoje respirando, o fato de inspirarmos e expirarmos, já é simplesmente porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Somos agraciados. Quer o homem creia em Deus ou não, ele recebe algo chamado graça comum. O sol que nasce para o cristão é o mesmo sol que nasce para o ímpio. A chuva que rega a terra, que rega a plantação do cristão, é a mesma chuva que rega a horta ou a plantação do ímpio. É o mesmo Deus que dá tudo a todos. Mas o povo estava sendo ingrato para com Deus. Olha o verso 7. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. O texto se resume em dizer que a nação se esqueceu do Senhor. A nação de Judá passou a idolatrar outros deuses. A prioridade do povo mudou, não era mais o Senhor. E algo que esse texto nos alerta é sobre qual a prioridade da sua vida e da minha vida. Nós precisamos ter muito cuidado, porque prioridade é a decisão daquilo que vem em primeiro lugar, daquilo que é importante para você e para mim. E aquilo que é importante é aquilo que você coloca como primazia na sua vida. O povo colocou Deus em segundo lugar. Priorizaram outras coisas. Irmãos, quando nós falamos sobre idolatria, nós vemos que esse é um dos pecados mais sorrateiros, que tem entrado no seio familiar e destruído famílias, destruído casamentos, destruído relacionamentos entre pais e filhos, destruído relacionamentos entre parentes. Este é um pecado sorrateiro que tem destruído vidas e carreiras, relacionamento com Deus. E todos nós estamos sujeitos a esse pecado. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos ao pecado da idolatria. Por quê, pastor? Você precisa, em primeiro lugar, entender o que é um ídolo. Um ídolo é algo que surge no coração do homem. Um ídolo é qualquer coisa, além de Deus, da qual uma pessoa depende para ser feliz, realizada e segura. Qualquer coisa além de Deus que uma pessoa depende para ser feliz, realizada e segura. Nós acabamos de cantar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Sabe o que o texto está falando? Fome. Não tem produção. Não tem dinheiro. É isso que Abacuque está falando. Ainda que eu não tenha o que comer, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, quando a gente canta esses hinos, a gente precisa refletir muito bem sobre aquilo que a gente está cantando. Independente da adversidade, lembra que o apóstolo Paulo vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer
circunstância, em toda e qualquer situação. Qual a razão da sua felicidade? E aí a gente fica atento para se preocupar e se perguntar se não existe um ídolo surgindo no meu coração. Ah, pastor, se eu não tiver aquele carro, eu não vou ser feliz. Aquele carro se tornou um ídolo para você. Pastor, se eu não ver o meu time ser campeão do mundo, eu não vou ser feliz. Opa, seu time acabou de se tornar um ídolo para você. Pastor, se eu não tiver essa quantia de dinheiro no banco, eu não vou me sentir seguro. Opa, aquele dinheiro acabou de se tornar um ídolo para você. A gente precisa ter muito cuidado, porque o ídolo é algo muito sorrateiro. Às vezes, quando se pensa em idolatria, pensa-se unicamente em se dobrar diante de uma imagem, de uma estátua. Mas essa é apenas uma parte do problema. Porque o ídolo, ele tem destruído muitos lares. A idolatria inclui qualquer coisa que o homem adora, a cobiça por prazer, por respeito, por poder, por controle, o trabalho excessivo, o álcool, a pornografia, são ídolos. O adultério, a fornicação, o sexo antes do casamento, não importa o que aconteça, eu preciso saciar as minhas vontades. São ídolos que surgem no coração do homem. E o que estava acontecendo com Judá é que ele se dobrou diante da idolatria. E Deus está cobrando o seu povo, Deus está cobrando esta nação. E nós precisamos vigiar em todo o tempo. Porque os ídolos são cisternas que não retêm água. E o ídolo, ele sempre vai cobrar um preço. Não tem jeito. Não importa qual seja. As pessoas às vezes pensam assim: pastor, o meu pecado não impacta a vida de ninguém. Pastor, o meu pecado é a pornografia, então eu não mexo com ninguém. Lê do engano. Lê do engano. Pecado, pastor, meu pecado é o álcool, mas eu só bebo socialmente, todo dia, mas socialmente. E eu não impacto a vida de ninguém. Este é um ledo engano. Pastor, o meu pecado é aquele cigarrinho de maconha todo dia que eu fumo. Mas ninguém sabe, é até escondido. E eu não estou fazendo mal para ninguém. Esse é um ledo engano. Porque o ídolo, ele sempre vai cobrar um sacrifício. Sempre vai haver um preço a ser pago. E como surge o ídolo no coração? O ídolo no coração, ele surge assim. Primeiro eu desejo. Eu quero algo. Mas eu não consegui aquele algo. Então agora eu preciso dar um jeito de exigir o que eu quero. Poxa, eu trabalho o dia todo, 8 horas por dia. Sabe, ralo pra caramba. Me dedico, faço o meu melhor. Não, eu sou digno disso. E agora ele passa a exigir. Ele antigamente só desejava algo, mas agora ele está exigindo. E quando ele não tem depois de exigência, ele vai julgar quem não deu para ele. Ele vai julgar, seja o próximo, seja a circunstância, e ele vai castigar se for preciso. Por quê? Porque o ídolo vai exigir algo. Não tem jeito. Ele vai cobrar um preço seu e meu. Se for a pornografia, ele vai cobrar, por exemplo, o relacionamento com a esposa, com o esposo. O tempo que tira para a família e com a família. Se for o álcool, se for o cigarro, se for a droga, não tem jeito, ele vai cobrar o seu dinheiro. Ele vai cobrar a sua saúde. Ele vai cobrar seus relacionamentos. Se for o adultério, a mesma coisa, o prazer a todo custo. Ele vai cobrar.
ele vai cobrar a sua família, porque ele quer destruir a sua família. Então a gente precisa entender que idolatria não é somente quando o homem se dobra diante de uma estátua. Não. Essa é apenas uma parte do problema. A idolatria é algo que surge no coração do homem. E pior, é que o homem se torna como aquilo que ele adora. E lembra do texto que nós lemos hoje? Salmo 115. O ídolo tem olho, mas não tem olho, mas não vê. Tem nariz, mas ele não cheira. Tem boca, mas ele não fala. E aí o Salmo 115, versículo 8 diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem. Ou seja, aqueles que faziam aqueles ídolos. O texto diz: tornem-se semelhantes a eles. Mas o texto não para aí. E os que os fazem, e todos os que neles confiam, tornem-se semelhantes a eles. Irmãos, quando nós adoramos a Deus e a Jesus, a Bíblia nos ensina a sermos imitadores. Porque você é filho de quem? De Deus. Você adora Jesus, então você precisa se parecer com quem? Com Jesus. Porque é Ele que é o objeto da sua adoração. Ele é tudo para você. E não há nada mais importante do que Jesus na sua vida. Mateus capítulo 15, verso 19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos. É de dentro do coração. Então a gente precisa olhar para o nosso coração e se perguntar: tem algo hoje que se eu não tiver, eu não vou ser feliz, além de Deus? Isso pode ser um ídolo. Tem algo hoje que se eu não tiver, eu não vou me sentir seguro, além de Deus? Realizado, além de Deus? Isso pode ser um ídolo que surgiu no coração. Mateus capítulo 6, verso 24, diz para você e para mim: ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Você não pode servir a Deus e ao prazer. Você não pode servir a Deus e à pornografia. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e os desejos do seu coração. Você e eu, nós não podemos servir a dois senhores. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o ídolo é algo sorrateiro que tem destruído muitas famílias, tem destruído muitas vidas. Irmãos, quando eu tive a compreensão disso na minha vida, eu passei a olhar as circunstâncias de maneira diferente. Sabe por quê? Porque o mundo muda o nome do ídolo. Ele coloca o nome de uma doença, por exemplo, para não dizer que aquilo é pecado. Hoje tem muito pecado com o nome de doença, sabia disso? Muito pecado com o nome de doença. E você olha para a Bíblia, você vai dizer: mas peraí, isso é pecado ou é doença? Porque se for doença, você não tem culpa, você está doente. Mas se for pecado, aí você está pecando contra Deus. E às vezes tira-se a responsabilidade do homem, quando a Bíblia vai nos dizer que nós somos pecadores e que nós devemos nos arrepender. O texto ele continua, e depois de ele falar sobre a idolatria, ele fala sobre a infidelidade. E essa infidelidade do povo de Judá, essa idolatria, é verdadeiramente cavar cisternas que não retêm águas. O que são cisternas que não retêm águas? O que é uma cisterna, em primeiro lugar? Uma cisterna é um local onde você cava no chão, ou algo que você coloca acima do chão, tipo uma caixa d'água, e ali você vai encher de água. Para quê? Para quando você precisar, você tê-la. Mas o versículo 13, olha comigo na sua Bíblia, ele diz assim: porque o meu povo, note que Deus está falando para Judá, para Jerusalém, para Jacó, para Israel, cometeu dois males: abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram cisternas.
cisternas rotas ou rachadas que não retêm água. O que são cisternas rotas ou cisternas rachadas? É aquela cisterna que a chuva vai vir, vai cair água nela, você vai tentar encher com o balde cheio de água, mas a água vai sempre vazar. O que o texto está ensinando para a gente? Não importa qual seja o ídolo, ele nunca vai preencher o vazio que existe no meu e no seu coração. Não importa qual seja. Se for o prazer, ele vai sempre exigir mais. Se for o dinheiro, talvez você vai dizer, olha, se eu alcançar esse valor, eu já estou me sentindo seguro. Quando você chegar nesse valor, você vai querer outro valor. Você não vai se sentir seguro mais. Ele vai exigir algo de você. Ele vai sempre exigir mais. Por quê? Porque são cisternas rotas, são cisternas rachadas, elas não retêm água, elas não preenchem o vazio que há no coração, elas não trazem paz à angústia que assola o peito das pessoas. Elas oferecem muito, mas não entregam nada. A idolatria é um ato de adultério espiritual contra Deus. Então, quando o homem ele se dobra diante de um ídolo, não importa qual seja uma estátua ou seja um ídolo do coração. Você conhece alguém que por causa do futebol ele faz tudo? Ele larga a família por causa do futebol. Tem gente que por causa do clube ele vende a casa, ele vende o carro para ir ver uma partida importante. E ele vai se endividar pro resto da vida dele por causa do clube de futebol. Você acredita nisso? Tem. Isso é verdade. Eu sou flamenguista, meu time perdeu hoje. E eu falei assim, graças a Deus só assisti o primeiro tempo, né? Que senão a gente passa raiva, né, Flavinho? Acontece essas coisas, né? A gente passa raiva. Mas tem limite. Eu não posso permitir que o Flamengo controle a minha vida. Existem prioridades. Um clube de futebol pode se tornar um ídolo, pastor? Fácil. Fácil. Um filho pode se tornar um ídolo? Fácil. Uma esposa pode se tornar um ídolo? Facilmente. Ou um marido? Sim. Existem pessoas que colocam filhos, esposa e marido acima de Deus. Se tornou ídolos. E é interessante, quem deu os filhos? Deus. Quem deu a esposa, o marido? Deus. Então, o texto está nos chamando, irmãos, para refletirmos e guardarmos o nosso coração. A vida de infidelidade ao Senhor, do versículo 9 ao versículo 13, é ilustrada sobre cisternas rachadas, cisternas rotas que não retêm águas, que dão muito trabalho, mas nenhum resultado. Eles cavaram, diz o versículo 13, olha comigo, e cavaram cisternas rachadas. Cavar é uma coisa que dá muito trabalho. O ídolo vai exigir trabalho de você. Não se esqueça disso. É ter esperança por algo que nunca irá se concretizar. Isso é idolatria. É investir na morte, não na vida, no sofrimento e não na alegria. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde tem que se ficar mais em casa do que fora de casa, não é assim? Onde se evita ficar indo na rua à toa. Você vai na rua, precisa comprar algo, você vai lá, compra algo, mas você não, vou dar uma passeada hoje. Não está assim, né? Não está desse jeito. Só que diante disso surgiram muitos problemas nas famílias, sabia disso? Famílias estão se autodestruindo. Porque existiam também ídolos que estavam mascarados. E eles vieram à tona, porque não teve como mascarar mais. E aí o texto nos chama a atenção para nós nos despirmos, para nós arrancarmos esses ídolos que possam existir ainda em nosso coração. Como a gente aprendeu e cantou aqui. Viveu novo de quem?
de Deus. Mas não tem como viver o novo de Deus vivendo a velha vida. Precisamos viver um novo tempo e uma nova história. Eu caminho para o final, versículo 13. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim. A mim quem? Deus. A fonte de água viva. Qual a solução para o homem? É se voltar e confiar somente na fonte de água viva. De que você está falando? De Deus, sim. Ele está falando aos nossos corações hoje de Jesus. João capítulo 4, versículo 14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O texto está ensinando para a gente. João capítulo 4, verso 14. Somente em Cristo você tem a verdadeira alegria. Pastor, não tem isso não. Eu vou na igreja, ouço falar muito de alegria. E somente em Cristo eu tenho a verdadeira alegria, somente em Cristo eu tenho vida abundante, somente em Cristo eu tenho a verdadeira realização, somente em Cristo eu tenho segurança, somente em Cristo eu tenho contentamento. Eu não tenho isso não, pastor. Não tem nada disso. Eu vou na igreja, mas eu não tenho nada disso que o senhor está falando aí. Okay. Você precisa falar com Jesus isso. Jesus, eu quero ter isso na minha vida. Eu quero assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor. Eu quero não mais cavar cisternas rachadas na minha vida. Jesus, eu cansei de viver para esse mundo. Eu cansei de ter trabalho que não me leve a lugar nenhum. Eu cansei de acreditar nas mentiras de Satanás e duvidar das verdades de Deus. Eu cansei, Jesus. E você vai precisar assumir esse compromisso com Jesus. Um compromisso de fé. Um compromisso de confiança. Um compromisso de se voltar para Ele de todo o seu coração. Somente em Cristo a verdadeira realização, porque você cumpre o propósito da sua existência. Você trabalha todo dia para avançar um reino. O seu trabalho é importante, mas ele vai passar a ter um valor maior, porque agora você não trabalha simplesmente para as coisas deste mundo, você trabalha para avançar o reino de Deus mesmo no seu trabalho. Não importa qual ele seja. Eu trabalho numa secretaria, então vou fazer o meu melhor, porque é para a glória de Jesus. Então você tem motivo para acordar todo dia, mesmo que o seu chefe seja alguém complicado, alguém enjoado, alguém que pega no seu pé, você está fazendo o que você está fazendo por causa daquele que morreu por você, que é Jesus. Talvez você está com um problema familiar, um problema no seu casamento, um problema com os seus filhos, mas você persiste, você persevera, porque você quer glorificar aquele que te deu a sua família, que é Jesus. E você tem uma fonte no seu coração a jorrar, que te dá motivo para você lutar todo dia. Você tem uma alegria que ninguém pode tirar do seu coração, e essa alegria se chama Jesus. Porque você quer viver para aquele que morreu por você. Você acreditou nisso de todo o seu coração. Você vive isso e agora você quer viver para aquele que morreu por você. Jesus. Essa fonte a jorrar. Essa segurança que mesmo diante de um vale de sombra e morte, você consegue dizer como salmista: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque a segunda morte não tem poder sobre a minha vida. Eu estou guardado em Jesus. Essa fonte de água, vida, viva, é a fonte que nos dá a vida. O texto ele diz: abandonaram a mim, a fonte de água viva. O que quer dizer isso? Jesus é a fonte que dá a vida para você. Deus é eterno e Ele tem vida em si mesmo, e somente Ele pode dar vida. Significa que sem Jesus nós não temos vida. A gente está só passando. O homem está morto espiritualmente. E aí ele continua com um vazio no peito. Ele continua não encontrando propósito para a sua existência. Ele continua vivendo uma insegurança do amanhã.
ele continua com a angústia batendo no seu peito dia após dia, porque não tem uma fonte a jorrar. E essa fonte se chama Jesus Cristo. Somente nele você e eu podemos ter essa segurança. Irmãos, quando nós confiamos em Jesus, nós abandonamos as cisternas rachadas deste mundo e dizemos não aos ídolos do nosso coração. A angústia dá lugar à alegria, o medo dá lugar à segurança, o desânimo dá lugar a uma vida com propósito, o desespero se prostra diante da luz e da esperança que é Cristo. O vazio das cisternas rachadas que não podem reter água dão lugar à fonte de água viva que é Jesus Cristo. A minha pergunta para você hoje é: como está a sua vida? Como está a sua vida? O que Jesus nos chama, você que está em casa, você que está aqui, é nós olharmos para o nosso coração e fazermos uma autoanálise. E quando você fizer isso, como a gente faz na ceia, você vai achar falhas. Talvez você vai achar ídolos. E você precisa tomar uma decisão. Uma decisão de não cavar mais cisternas rachadas, que oferecem muita coisa, mas não entregam nada. Você vai ter que tomar uma decisão de assumir um compromisso verdadeiramente com Jesus, porque o homem pode enganar o homem, mas ele nunca enganará Deus. Pastor, por que eu continuo, pastor, indo na igreja, eu continuo lendo a Bíblia, mas eu não sinto Jesus na minha vida? A pergunta é: qual o compromisso que eu assumi com Jesus? Como que eu tenho vivido Jesus na minha vida? Será que eu tenho verdadeiramente lutado para destronar os ídolos do meu coração e o único que esteja entronizado, ou seja, no trono do meu coração, se chama Jesus Cristo? Ou não? Hoje Jesus nos chama a gente a assumir um compromisso com Ele. A fonte de água. Você quer ter vida, vida em abundância? Quer ter propósito de existência? Quer ter uma alegria no seu coração que ninguém pode arrancar de você? Quer ter uma segurança que só Deus pode te dar? Você precisa entregar verdadeiramente sua vida para Jesus. Amém, igreja? Você precisa assumir um compromisso com Ele. Você precisa dizer para você e Deus: Senhor, eu não quero mais cavar cisternas rachadas. Eu não quero mais acreditar nas mentiras deste mundo. Eu quero viver para o Senhor que deu a vida por mim. Eu quero nessa noite convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Os ídolos são cisternas rachadas que não retêm água. Vai ficar sempre um vazio, não tem jeito. Vai ficar sempre uma angústia, vai ficar sempre uma insegurança, vai ficar sempre uma cobrança. Mas pela fé em Cristo, nós desfrutamos da fonte que dá vida. E essa fonte é Jesus Cristo. Hoje, quando você olha para a sua vida, meu irmão, de cabeça baixa, olhos fechados, como que está a sua vida hoje? Você tem vivido, pastor? Que vida que eu tenho vivido, pastor? Que bênção. Pastor, que propósito de existência, que segurança em Cristo, que realização de poder ser um filho de Deus. As lutas estão aí, as lutas são grandes, mas eu tenho propósito de existência. Ou talvez você esteja dizendo: pastor, que angústia, que dor, que sofrimento, que angústia que assola o meu peito, que abate o meu coração. Eu não quero viver mais isso na minha vida, eu quero viver Jesus, eu quero assumir um compromisso com Ele, eu quero a partir de hoje destronar esse ídolo do meu coração, seja o ídolo do prazer, seja o ídolo do poder, seja o ídolo do controle, seja o ídolo do dinheiro, seja o ídolo deste mundo. Eu quero a partir de hoje parar de cavar cisternas rachadas. Eu quero ter a fonte de água viva jorrando em meu coração, em minha mente, em minha vida. Eu quero Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite, a colocar a mão sobre o seu coração. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a falar com Jesus. A grande ideia dessa mensagem para a nossa vida é que os ídolos são cisternas rachadas que não retêm água.
mas pela fé em Cristo nós desfrutamos da fonte que dá a vida. E com os olhos fechados agora, com a mão no seu coração, quem você é, e somente você e Deus, eu quero convidar você que identificou durante essa mensagem algum ídolo no seu coração, algum ídolo na sua família, eu quero convidar você a levar cativo diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais, eu não quero me render mais a esse prazer que eu tenho me rendido, eu não quero mais ser escravo deste mundo, escravo deste ídolo, eu não quero mais sacrificar a minha vida, a minha família, eu quero ter uma fonte a jorrar e essa fonte é Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a assumir um compromisso com Jesus. Eu quero convidar você a assumir um compromisso com Deus, assumir um compromisso de vida, de ter vida para todo sempre, jorrando em seu coração, e essa vida é Jesus Cristo. Eu quero convidar você a orar. Fale com o Senhor. Você não precisa falar para mim nessa noite, você não precisa falar para a pessoa do seu lado. Fale somente para Jesus o que precisa ser destronado hoje, o que precisa ser arrancado. Peça perdão a Ele. Peça perdão a Ele. Senhor, talvez o ídolo do meu coração seja viver uma vida empurrando com a barriga. Viver não para... Viver somente para um conforto, mas não viver para Ti. Peça perdão a Ele. Eu não sei o que você precisa dizer, mas você sabe, isso é só entre você e Deus. Fale com Ele nessa noite. Assuma um compromisso com Jesus. E se você não entregou a sua vida para Ele, você que está em casa, eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus e ter essa fonte jorrando a partir de hoje em seu coração e em sua vida. Eu quero orar com você e por você. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, ela não voltará vazia, cumprirá o propósito estabelecido pelo Senhor. Pai, que ídolos sejam destronados nessa noite, que ídolos caiam por terra nessa noite, não importa quais sejam, que o Senhor venha reinar, ó Pai, em nossos corações, que o Senhor seja a nossa prioridade, que o Senhor esteja entronizado em nossos corações, ó Deus. Perdoe-nos, Pai, pelas cisternas rotas, as cisternas rachadas que temos cavados nessa vida. E ó Pai, que venhamos nos voltar para Ti de todo o nosso coração. Que essa fonte venha jorrar, fonte de vida, que a gente venha desfrutar dessa vida em abundância, Senhor. Perdoa as nossas falhas, ó Deus. Ajuda-nos em nossas fraquezas. Em nome de Jesus pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém. E amém, Senhor Jesus. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você pode continuar todos os dias usufruindo, desfrutando dessa bênção, dessa fonte que jorra quando você entrega a sua vida para Jesus. E Ele nos deu os meios da graça, a sua palavra, a oração, a vida devocional. Então não abra mão de estar com Jesus todo dia da sua vida, de andar com Jesus e desfrutar da água da vida, dessa fonte que já jorra no coração de todo aquele que nele crê. Amém? Nós estamos terminando o culto dessa noite. Amém? Eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão.